Jeremias 21. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquia, e a Sofonia, filho de Maasés, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: Assim direis a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vós têm cercado fora dos muros, e ajuntá-lo-ei no meio dessa cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braços fortes, e com ira, e com indignação, e com guerra, furor, e ferirei os habitantes dessas cidades. Assim os homens, como os animais de grande pestilência, morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seu servo, e os povos, e os que desta cidade restarem, da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-lo-á ao fio da espada, não o poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Por que Deus quis destruir e destruiu aquela cidade? Em Jeremias 2 e 3, relata o que o Senhor disse que Jeremias deveria declarar ao povo depois de ter sido chamado para pregar a eles. Grande parte do que o Senhor disse a Jeremias tem a ver com a maneira pela qual os filhos de Israel pecaram perante o Senhor. Jeremias 2, no verso 13, descreve os problemas que eles tinham. Não apenas rejeitaram as águas vivas, o Deus vivo, mas a sua cisterna, reservatórios de água, que simbolizavam sua vida espiritual. Tinha buracos e não podia conter águas. Em outras palavras, sua vida estava tão cheia de pecado que não podia receber as bênçãos do Senhor. Jeremias, no capítulo 3, contém outros exemplos de como o Senhor usou o casamento como símbolo de seu relacionamento com o seu povo. Do convênio, ele disse que Israel e Judá eram irmãos que tinham se casado simbolicamente com o Senhor. Israel era infiel ao marido, o Senhor. Por isso, ele divorciou-se dela. Rejeitou-se-a. No verso 8, a advertência em Jeremias 3 é para a irmã de Israel, Judá, que não parecia ter aprendido com os erros de Israel. Jeremias 3 também contém promessas de que o Senhor receberá Israel e Judá de volta, se eles se arrependessem e se humilhassem perante Deus. E esse retorno é o que chamamos da coligação de Israel, no verso 14 e 25. Quando Israel se retornar e se humilharem e forem fiel aos seus convênios,
de casamento, o Senhor promete curá-lo. O Senhor promete curá-lo, libertá-lo e trazer de volta para a Jerusalém. Agora, eu quero dizer para você que no verso 21, Jeremias, ele fala que Deus vai destruir aquela cidade por causa dos pecados, por causa da desobediência. Então, do verso 3, desde o começo de Jeremias, Deus vem exortando o povo, Deus vem dizendo que se eles não se arrependem, Deus irá pôr as mãos. Assim Deus diz para nós hoje, que se nós não nos arrepender, não nos voltar para Deus, não se arrepender dos nossos pecados, Deus vai agir. Porque Deus, Ele não admite que algo fica fedendo nas narinas dele o tempo todo. Porque os nossos pecados já está fedendo na narina de Deus. E você sabe por quê? Porque o mundo está como Sodoma e Gomorra e vai ser destruído muito em breve. Isto é bíblico, é promessa. Jesus vai voltar e vai levar o seu povo. Se você olhar ao seu redor, se você olhar no mundo, você vai ver que as pessoas estão fugindo da presença de Deus, não quer saber de Deus, quer viver no mundo praticando tudo que desagrada a Deus. Quer saber de fazer coisas que o mundo oferece, que isso está sendo dirigido por Satanás. Tudo que não é do agrado de Deus é enviado pelo inimigo, porque Deus, Ele coloca diante de você, diante de nós, dois caminhos, o céu e o inferno. Aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que obedece e cumpre a lei de Deus, a Bíblia diz, será salvo. Mas aquele que não quer saber, aquele que anda praticando todas as coisas ruins que neste mundo existe, a Bíblia fala que se eles não se arrependem, não volta para Jesus, será condenado, porque Deus dá oportunidade. A Bíblia aqui nos fala, capítulo 21, no verso 8, diz assim: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Isso é exatamente o que Deus diz a você hoje sobre a sua salvação, provida no Senhor Jesus. Deus diz que Ele deu o seu Filho para morrer por você, para pagar a penalidade dos seus pecados. Ele surgiu para que você pudesse ter justiça. Se você quer ser salvo, deve então estar nele. Você entra nele pelo batismo do Espírito Santo. Quando colocamos a confiança em Jesus Cristo como nosso Salvador, quando você faz isso, você torna um filho de Deus. Deus diz: este é o meu caminho que eu ofereço a ti. Podes pegar ou largar, porque eu ponho diante de ti a vida e a morte. Deus também pede que nós se arrependemos, que nós choramos lágrimas de arrependimento verdadeiro em nossas vidas. Agora, a escolha está diante do povo de Judá. Era ficar na cidade e morrer, ou se render ao rei da Babilônia e viver. Deus estava dando ali para aquele povo uma esperança. Ou eles se arrependessem dos seus pecados, ou eles morressem. Porque todos aqueles que se arrependem, ele tem que se entregar, fazer uma entrega. Então Deus ali falou que aquele que habita nesta cidade morrerá pela espada e pela fome e pela peste, mas o que sair
e cair diante dos caldeus, ele se veria, mas tinha que se entregar como uma presa. Que pus o meu rosto contra esta cidade, para o mal, mas não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei da Babilônia se entregará e ele queimará. Assim vai acontecer com o nosso mundo. Deus já praticamente está deixando aquele que não quer saber, que não quer ouvir a palavra de Deus. Porque Deus está colocando diante de você a vida e a morte. Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos libertar. É através de Jesus que seremos salvos. Porque só há dois caminhos. O caminho estreito leva para as mansões celestiais, mas o caminho largo leva para a condenação eterna. Pensa na sua salvação. Pensa que quando você partir dessa terra, você poderá ter um encontro com Jesus, se você se entregar, se você aceitar Jesus Cristo em sua vida. A Bíblia fala que o mundo já é do maligno, assim como Deus entregou aquela cidade na mão do rei Nabucodonosor. Deus permitiu que o rei Nabucodonosor fizesse tudo aquilo que aconteceu. Levasse o povo dele para a Babilônia e ficasse lá durante anos, fez com que ele se arrependesse e Deus perdoou os pecados dele. Deus quer perdoar os seus pecados, assim como Deus restaurou Jerusalém, Deus quer restaurar a sua vida. Você que saiu dos caminhos do Senhor Jesus, que hoje está aí sofrendo, que não sabe para onde ir, vive de um lado para o outro, viajando, achando que nas viagens, achando que nos lugares que você vai encontrar paz. Você está enganado, porque a paz está em Jesus, a libertação está em Jesus, a alegria está em Jesus, somente em Jesus. Se você crer, acreditar no poder de Deus e se arrepender do seu pecado e voltar para Jesus, Deus fará como Ele fez com o povo de Israel, com o povo de Judá. Devolverá a ti a paz, vai dar a ti tudo o que você precisa na sua vida, que está nas mãos de Deus. A sua libertação depende de você se arrepender. Hoje Deus coloca diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Você tem uma escolha. Ou escolhe Jesus, ou escolhe a morte. Jesus está voltando e Ele está dizendo para você: se arrependa, para que você não venha perecer. Se arrependa para que você não venha morrer e ir para o inferno, porque o inferno existe, é verdadeiro, e Deus é verdadeiro, Deus existe, Ele coloca diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. Jesus sofreu tudo o que nós iríamos sofrer. As nossas maldições caíram sobre Cristo. Deus nos salvou porque Jesus Cristo veio ao mundo. Deus nos deu a oportunidade de salvação por causa de Jesus. Então, meus amigos, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo esta palavra, está distante dos caminhos do Senhor, se arrependa enquanto há tempo, porque foi através de Jesus, é através de Jesus que você será salvo. Você terá salvação se você aceitar Jesus, reconciliar com Jesus, voltar para Jesus, se arrepender dos seus pecados, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Ele, ninguém vem a Deus se não for por Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que esta palavra entre em seu coração e que Deus faça uma obra gloriosa na sua vida, porque todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que se entregam a Deus, será salvo, será livre do pecado. Deus perdoará os seus pecados, desde que você se arrependa
e volte para Jesus, porque o caminho é Cristo, não há outro. Deus restaurou o povo de Israel, porque eles se arrependeram dos seus pecados. Para o povo de Judá, porque eles se arrependeram. Deus a trouxe de volta, porque eles se arrependeram. Assim Deus fala com você, fala comigo, fala com este mundo, com estas pessoas que habitam nessa terra hoje. Se não se arrepender, essa terra vai ser destruída e tudo que há nela vai pegar fogo. E o povo de Deus estará lá no céu, louvando e exaltando o nome de Jesus. Nós somos um povo e temos a oportunidade de salvação. Há dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é Jesus e o caminho da morte é o inferno, é o mundo, é tudo que há neste mundo. Então, pense nisso, mas pense mesmo, porque não há outro caminho a não ser Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, mas ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra venha penetrar no seu coração e você venha entender que só Jesus é a solução para a sua vida.